E a igreja falsa fez desse nosso dia um dia terrível propositalmente. Podiam ter feito o que fizeram ontem, podiam ter feito amanhã, mas escolheram exatamente uma data mariana e isso já virou meio de vida. Eles simplesmente resolvem estragar os principais feriados de Nossa Senhora, sempre com declarações blasfemas, sempre com atitudes que destroem a igreja. Às vezes é um dia antes, outras vezes é no próprio dia, né? E dessa vez foi exatamente no dia de Nossa Senhora do Carmo, aonde Francisco Bergoglio escolheu para destruir mais uma parte da igreja, proibindo a partir de hoje as missas serem celebradas em latim. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas estão surpresas e revoltadas hoje nos meios, nas redes sociais, nos meios de comunicação católicas, não só no Brasil, como também no exterior. Quanto a mim, eu não estou surpreso, eu já sabia que isso ia acontecer e eu aviso isso há pelo menos 2 anos aqui no canal, porque a gente acompanha os jornais internacionais católicos, aqueles sites verdadeiramente católicos, que realmente são fiéis ao Papa Bento XVI. E essa trama, se você se lembrar de vídeos anteriores, você vai ver que eu já tinha avisado, olha, eles estão trabalhando para proibir a missa em latim. Tem bispos nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, eu falava isso, agora já é verdade, eles realmente trabalharam para isso. E a primeira coisa que me vem à mente é um impenitente final. Esse senhor esteve no hospital por mais dias do que era para estar. Ele era para estar 2 dias só, ficou 10. Ou seja, as coisas não saíram tão fáceis como era previsto logo de início. E ele sai do hospital e ao invés de pensar na vida, se converter, ver assim a morte mais de perto, enfim, como é esperado de uma pessoa de 84 anos que está doente, que vai ter limitação agora para sempre, isso inclusive falado por vários médicos no exterior, e inclusive também por um padre jesuíta. Fizemos um vídeo essa semana dizendo que esse é o começo do final dele, né? Começou o fim. E esse senhor então sai de lá praticamente sem imagem, tem os carros, mas não consegui ver uma imagem dele andando para o carro. Eu só tenho uma imagem de vários carros vindo e disseram que ele estava lá e chegou no Vaticano, para assinar um moto próprio hoje para acabar com o que o Papa Bento XVI declarou. O Papa Bento XVI tinha feito um moto próprio dizendo que cabia só ao padre. O padre podia escolher se ele ia celebrar a missa em latim ou na língua, no idioma do país. Ele podia escolher. E o Papa Bento XVI, aquele que esteve lá no Concílio Vaticano II, que participou ativamente do Concílio Vaticano II, não dos seus erros, é óbvio, mas participou de uma tentativa de um Pentecostes na igreja naquela época. Ele disse, ele que é o maior teólogo vivo no mundo, porque esse daí não é teólogo, mas o Papa Bento XVI, o nosso verdadeiro Papa é. E ele disse que o Concílio Vaticano II não, de forma nenhuma, proibiu a missa ser celebrada no rito antigo, chamada missa em latim. Outras pessoas, né, ficou, depois virou rito extraordinário. Tão perseguido, mas tão perseguido pelo Paulo VI. E, no entanto, João Paulo II já tolerava, tudo bem, se a pessoa fizesse celebração em latim, e o Bento XVI, então, incentivou. E hoje, esse senhor com uma caneta, uma canetada, como se diz, simplesmente acabou com a missa em latim. Eu gostaria de estar aqui lamentando. Eu, sinceramente, do fundo do coração, eu queria estar, assim, lamentando junto com vocês isso que aconteceu. Mas, infelizmente, não há muito para lamentar. Não há muito para lamentar, não, porque é o seguinte, uma parte das missas que são celebradas em latim, elas são sede-vacantistas. Me acusam e acusam vocês de ser sede vacante. Nós não somos sede vacante, não, porque a sede não está vacante. O nosso Papa, Papa Bento XVI, está muito vivo, inclusive ele celebra todos os dias a missa logo cedo. Portanto, não existe sede vacante. Existe um Papa verdadeiro e o outro falso. É isso que existe, uma situação de tomarem o poder, mas o nosso Papa continua vivo, é prisioneiro, mas está vivo, se sacrificando por nós, pela igreja verdadeira. E a outra parte que não é sede vacantista, infelizmente, se juntou aí ao Francisco Bergoglio. Defendem o Francisco Bergoglio, inclusive na internet, né? Tantas dessas fundações, enfim, desse pessoal aí que usa batina bonitinho, aqueles padres que bancam tradicionalista, vêm falar tanta coisa na internet, aí me criticam inclusive, né? Mas no fundo, estão tão em erro como estão aqueles da Missa Nova. Um padre que celebra a missa em latim e está com Bergoglio,
está tão errado quanto um padre que celebra a missa em português no nosso país e está com bergoglio. É a mesma coisa. Onde é que está o erro? No idioma? Não. O erro não está no idioma, o erro está em estar junto com um falso papa. O erro está em estar com Bergoglio, que não foi eleito canonicamente, a eleição dele é inválida. Ele e os cardeais que montaram essa fraude estão todos excomungados, inclusive, de acordo com a Constituição Apostólica do Papa João Paulo II. Então, é onde eu falo, né? Iludiram muitos de vocês, e pessoas que vão ouvir isso depois, foram iludidos, a culpa não é de vocês. Porque a gente começou a ver tanta besteira na igreja, né, na missa nova, e a gente ouve tanta coisa, lê tanta coisa na internet contra a missa nova, e a gente acaba achando que o problema é a missa nova. Então vamos para a missa antiga, vamos para o rito em latim. E aí tem tanta informação contraditória até, dizendo que o latim é a língua sagrada, umas coisas que não têm sentido. Se for realmente pesquisar, juntar as peças, tem muita informação errada na internet a respeito. Eu já participei da missa tridentina. Meus irmãos e minhas irmãs, vi padres sem fé nenhuma, falando no latim pela boca e pelo nariz, simplesmente, provavelmente ele nem entende o latim que ele está falando. E quando ele foi fazer reflexão, né, falou, agora ele vai falar em português, agora ele vai arrasar, vai dar um banho de tradicionalismo aqui. Nada. Mesma coisa das homilias que a gente ouvia na missa nova, tá? Porque eles são filhos e frutos desse seminários, desse tempo que nós vivemos. É difícil, a pessoa, pela graça de Deus, consegue separar as coisas, mas é complicado. Ainda mais quando essas federações, está me falhando o nome, ainda mais quando essas organizações, esses padres, estão aí com Francisco Bergoglio, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, pobres os católicos que foram se refugiar na missa em latim. Então, quando o indivíduo saiu do fogo e saiu da frigideira e caiu no fogo, né? Quando a pessoa me pergunta, professor, o que o senhor acha? Olha, está tendo uma missa em latim aqui perto de casa, na cidade vizinha, o senhor acha que eu devo ir? Fala assim, pergunte primeiro para o padre, liga lá, pergunta para a secretária, e quando você chegar antes, se você resolver ir, pergunta para o padre se ele está com o Bento XVI e se o Bergoglio é falso papa. Se ele disser o contrário, volta para trás, nem entra, porque é a mesma coisa. São missas sacrílegas, que estão em união com o falso papa. Então, gente, tem pouco para lamentar. A grande lamentação que nós temos que fazer não é o fim da missa em latim. Claro, Papa Bento XVI tentou tudo que ele pôde para reavivar a igreja, fortalecer a igreja. Mas ele tentou falar com os padres, quando ainda estava com o microfone na mão. Ele tentou falar com os bispos diversas vezes, em cada país que ele ia. Não adianta, muitos se fizeram de surdo. Então ele falou com os leigos, ele mudou a estratégia dele, ele passou a falar com os leigos. Passou a conversar com os leigos, falar dos santos para os leigos, da igreja verdadeira para os leigos, dos tesouros da fé para os leigos, na esperança que nós guardássemos a fé, depois desenterrássemos esse tesouro das reflexões que ele fazia nas quartas-feiras, memoráveis catequeses de quarta-feira, justamente para que a gente possa se alimentar nesses tempos de fome espiritual tão grande, que a gente possa alimentar a igreja doméstica, a igreja verdadeira nesses tempos que são os últimos, que são os tempos do Apocalipse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que trágico a gente ver mais uma pedrada contra a igreja. O que eu fico triste, né, bastante triste, é porque eu vejo que simplesmente eles estão mesmo, como a beata Ana Catarina Emérita disse, numa visão que Jesus mostrou para ela, eles estão demolindo o resto que sobrou da igreja. Não vai sobrar nem a fachada. Estão destruindo tudo. Inclusive eu vi uma ilustração, eu acho até cheguei a colocar na época, aqui no canal, eu vi uma ilustração que era assim, né? Vários padres e bispos afoitamente destruindo, né, a Basílica de São Pedro. Todos saindo com pedaços da basílica, pedra, coisa que tem lá dentro, e levando embora. E no lado, no cantinho, Jesus falando para um padre, para uma feira e para alguns leigos. Então, eles estão destruindo, estão fazendo o trabalho deles. Agora é a hora de vocês reconstruírem. É a nossa hora de reconstruir. Não espere que padres e bispos te ajudem. Não espere. O sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, está conosco e ele nos chamou pessoalmente para a missão. Segundo a beata Ana Catarina Emérita, sobrarão 100 padres fiéis a nosso Senhor. Só 100. Tá certo? Já acho até que é bastante, mas a profecia é essa. São 100. Então, fatalmente, a maioria de nós não vai encontrar um padre desse.
Portanto, a gente está com o sumo sacerdote, o nosso Senhor nos chamou de volta às catacumbas, de volta à igreja nas casas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, pela graça imensa de Deus, pelo chamado do Senhor, como foi em tantas épocas de perseguição à igreja, como foi em tantas épocas de heresias terríveis também, menores que essa, mas terríveis também, como foi em épocas de guerra e por aí vai. Nós estamos no mesmo caminho, no caminho da igreja verdadeira, nas casas, igreja doméstica, nesses tempos que são os últimos, que são os tempos do Apocalipse. Então, coragem, igreja verdadeira, muita coragem. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para o chamado que nosso Senhor tem para cada um de nós, que vai nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa fé nele, nossa fidelidade a ele e a verdadeira igreja. Aí está a nossa salvação, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, e nenhum homem, só em Deus. E justamente no seu Filho, que morreu por nós na cruz e derramou até a última gota de sangue no madeiro da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Capela da Sagrada Face é um pedacinho da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro com Jesus, com liturgia da palavra, terço e comunhão espiritual. Também temos encontros com Jesus nos dias santos de guarda e nos dias de vários santos tão queridos pelos católicos. Além disso, todo mês temos confissão espiritual e nas terças-feiras, 20 horas, o terço da Sagrada Face. Reze com a gente pela internet, olha, consulte a nossa programação no site www.capeladasagradafáce.com.br. Baixe o aplicativo também da TV Nossa Senhora de Fátima, que aí o próprio aplicativo avisa você de tudo que vai acontecer na nossa capela. E participe ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ser também avisado das novidades da capela. Capela da Sagrada Face, a capela das igrejas domésticas.